Bem-vindos a mais um UVScast. Hoje o nosso assunto ele é bem importante. A gente vai falar sobre qualidade. Qualidade não envolve só a parte técnica, não envolve só os conceitos teóricos, mas tem a ver desde o início, lá do fio, quando a gente compra para tecer a malha, todo o processo produtivo e principalmente as análises laboratoriais. E hoje aqui com a gente nós temos duas convidadas, a Priscila e a Thaís. Sejam bem-vindas conosco, né? Espero que a gente tenha um bate-papo bem legal. Obrigada, Tati. Obrigada pelo convite mais uma vez. Um prazer enorme estar aqui com você, com a Thaís. E vamos dar nosso melhor, né, Thaís? Com certeza. Estamos aí para isso. Eu que agradeço. Imagina. Então, para a gente começar, né, o pessoal conhecer um pouco de vocês, Priscila, conta um pouquinho quem é você, qual é a tua experiência nessa área, o que você tem a ver com qualidade, fala um pouquinho pra gente. Claro, vamos lá. Bom, eu sou engenheira têxtil, com graduação e mestrado na área, e eu atuo como consultora, especialista em qualidade para marcas e confecções. Já fazem alguns anos, então eu atendo principalmente essas marcas que precisam comprar tecido, né? Escolher os melhores tecidos para os seus produtos. Sempre com a parte de levando muito em consideração não só a parte estética do tecido, que lógico, o essencial para o produto que está sendo desenvolvido, mas levando em consideração também toda a verificação de qualidade, para que essa marca ela tenha segurança na produção, para que ela tenha previsibilidade no produto que ela está colocando na marca dela, para que exista uma percepção de valor por parte do consumidor final, uma fidelização do cliente, né? Eu sempre falo, é só a gente olhar como isso é importante quando a gente se coloca como consumidor, né? Quantas vezes a gente já não comprou de uma marca e a gente não teve uma experiência muito legal? Lavou uma vez a peça ficou toda deformada, ficou feia. Então, quando a gente se coloca nessa situação, a gente percebe o quanto isso é importante e o quanto isso ainda é muito negligenciado por muitas marcas de achar que qualidade é algo imprevisível. Então, a gente vai falar sobre isso hoje, né? E vamos, da melhor forma possível, vou tentar trazer aqui o contexto para marcas e confecções, que é onde eu mais atuo, né? E onde eu me especializei, porque qualidade é muito amplo, né? A gente pode falar de qualidade na plantação do algodão, pode falar de qualidade de fio, enfim. Então, eu acabei me especializando mais nessa parte. Então, vou trazer meu ponto de vista, minha visão sobre isso aqui para vocês. Legal, acho que vai contribuir muito, né? E você, Thaís, se apresenta também para o pessoal, né? E conta um pouco da tua experiência e também do teu papel hoje na UFSPAM. Bom, tá bom. Boa tarde, então, né? Bom, eu sou engenheira têxtil também, formada pela UEM, Universidade Estadual de Maringá, lá no campus de Goiôerê, no Paraná. Eu me formei em 2015 e desde que me formei já comecei a atuar na qualidade. Então, o destino acabou me trazendo aqui para Blumenau, Santa Catarina, onde eu tive esse desafio, né? E graças a Deus consegui aceitar essa proposta de vir para a UFSPAM e estou ali na coordenação de qualidade da UFSPAM já há 6 anos, trabalhando junto com o pessoal. Nesses 6 anos a gente evoluiu bastante, né? Também consegui finalizar 2 MBAs ali, 2 especializações na área da gestão da qualidade, na área de gestão de pessoas, e o intuito é estar cada vez melhorando mais, né? Esse é o lema da qualidade, hoje melhor do que ontem, e amanhã melhor do que hoje. Então, inclusive, estar aqui hoje já é mais um desafio aceito, né? Estou bem contente. Bom. Agradeço, né, pela oportunidade. Que bom, que bom. Então, assim, vamos entrar aí no nosso assunto, né? Qualidade. Então, quando a gente fala sobre qualidade, às vezes é um pouco difícil do pessoal entender em que momento entra a qualidade. A Pri já comentou um pouco antes, né? Essa questão de que a gente pode ter a qualidade já desde lá da plantação, né? Mas a gente tem várias etapas, assim. Pri, hoje, nessa parte, quando a gente fala da indústria têxtil, né? Como é que você enxerga em que momentos são essenciais, assim, e relevantes para que a qualidade seja levada a sério ali naquele momento? Olha, na minha vivência, né, falando um pouco mais voltado para marcas e confecções que compram o tecido para confeccionar, a qualidade ela já começa na parte de pesquisa
dos artigos e na parte de pesquisa dos seus fornecedores e parceiros. E essa é uma parte que ela é tão deixada de lado e ela é assim... É inacreditável, porque a indústria da moda, ela trabalha com margens muito baixas de produto, né? De venda. O custo se você compra um produto final por R$200, a margem da marca foi muito pequena de lucro em cima daquele produto, né? E quando você negligencia a qualidade desde o começo, que são as primeiras decisões e os primeiros estudos para você realmente identificar qual produto está apto a entrar para a tua coleção, você já está perdendo muito tempo e dinheiro ali naquele processo. Porque você pode escolher o tecido errado. Esse tecido pode te gerar um atraso de desenvolvimento. Esse tecido errado, ele pode gerar um estoque parado. Esse tecido errado pode ser um problema de qualidade que não foi verificado. E pode ser um produto que você tem que recolher a coleção, por exemplo, por um problema de qualidade. Inclusive, eu tenho uma situação que aconteceu com uma dona de marca que se tornou minha aluna depois que isso aconteceu. Infelizmente, ela esperou acontecer para, né, ir atrás de um pouco mais de informação. E ela tinha um e-commerce bombando, vendia muito, tinha 3 lojas físicas. E ela sempre comprava aquele tecido do mesmo fornecedor, o mesmo artigo há anos, e sempre tinha dado tudo certo. Até o dia que ela foi desenvolver uma coleção de verão, e esse artigo que ela sempre comprava era 100% viscose. Ela comprou, metade da coleção era com esse 100% viscose e veio com um problema de qualidade. Ixi. Quando que ela foi descobrir? Quando o consumidor começou a mandar foto, começou a mandar vídeo, tipo, olha, a minha pantalona virou uma pantacur, né? Pra quem não sabe o que é uma pantalona, é uma calça que vai até o chão e uma pantacur vem até a canela, né? Então... encolheu bastante, né? Aí a pior forma de descobrir, né? Quando o consumidor reclama, né? Não, a pior, porque hoje a gente tem um problema muito sério também de o consumidor, ao invés dele tentar contatar a marca, muitas vezes tentar resolver, tentar uma peça nova, enfim, às vezes ele vai pra internet, às vezes ele expõe a marca. Então, assim... um caos. Mas, enfim, aí, quando ela começou a voltar essas peças, essas reclamações... Quando ela foi ver, ela teve que reembolsar os clientes que tinham comprado. Ela teve todo o prejuízo da produção, porque ela já tinha pago a confecção. Ela já tinha pago o tecido. Ela já tinha pago embalagem, distribuição. Ela ficou sem o estoque dela do ponto de venda, que era o produto que ela ia vender. Então, no fim das contas, ela quebrou, porque o prejuízo dela ali morreu em R$300 mil, por conta de uma falta de verificação da qualidade do tecido. Então, quando você negligencia essa parte, você está exposto a esse tipo de coisa acontecer, né? E hoje, como a moda trabalha com margens apertadas, dificilmente uma empresa vai ter um caixa tão grande a ponto de aguentar um prejuízo desse tamanho, por exemplo, né? Ou ter que produzir novamente, ou enfim. Então, começa aí, né? Começa nisso, começa tanto na verificação básica de qualidade, de você entender, tipo... Esse tecido, esse fornecedor, ele tá me dando um produto que está alinhado com o produto que eu tô vendendo pro meu consumidor final? A Thaís é o meu consumidor. A Thaís vai ficar satisfeita com esse produto que ela tá comprando? Então, esse é o primeiro, né? E o segundo é você entender quais são os critérios de qualidade que o seu produto precisa. Então, quando a gente fala, por exemplo, estou desenvolvendo um biquíni, um maiô, um beachwear, né? Como que eu vou comprar um tecido que tem uma baixíssima solidez à luz, por exemplo, que para quem não sabe, é um tecido que desbota com muita facilidade em contato com a luz, sendo que é um produto que tá sendo feito para isso, para você usar na praia, na piscina e tal. Então, aí nasce, né? Então, você entender quais são os critérios, tanto de padrão de qualidade para você como marca, a nível de satisfação do teu cliente e a nível de quais são os pré-requisitos que eu preciso para entregar um produto minimamente bom, né? Minimamente competitivo para o mercado, a qualidade começa aí.
É bem importante, né? Porque se a gente não sabe o que a gente quer, a gente também não tem nem como cobrar, né? Fica difícil pra gente pedir alguma coisa pro nosso fornecedor, se a gente não sabe nem pra que nós vamos usar aquele produto, né? E trazendo pra nossa realidade da UFSPAM, Thaís, ali a gente trabalha, né, com distribuição de fios e a parte de beneficiamento. No laboratório, a gente já faz os testes, tanto em fios quanto em beneficiamento, para garantir a qualidade para o nosso cliente também, né? Comenta um pouco de que testes que a gente faz, né, nesses 2 produtos e o que esses testes vão garantir para o nosso cliente depois. Claro. Bom, esses testes vão garantir os padrões, né? Então, as nossas análises são todas realizadas mediante as normas técnicas da ABNT e é emitido um laudo técnico também. Esse relatório pode ajudar o cliente nas ações corretivas daquele problema que ele pode nos enviar para a gente investigar na análise laboratorial. E em se tratando da produção dos fios e das malhas que nós beneficiamos ali, isso é uma garantia da qualidade, né? Então, a qualidade ela precisa ser mensurável, ela precisa ser repetível e ela precisa ser comprovada. Então, como comprovar que aquele produto está dentro da qualidade? Então, aí vem os ensaios laboratoriais, onde a gente faz a análise do fio, da malha, do produto, verifica se ele está dentro dos padrões da norma técnica ou dos padrões do cliente, e aí, assim, isso tem uma garantia que ele possa estar comercializando esse produto. Então, essa é a importância do laboratório, e é por isso que nós avaliamos 100% de toda a produção. Como a Pri falou antes, né? Nós acompanhamos a qualidade desde o recebimento dos fios, desde o recebimento das malhas, falando um pouco mais sobre os fios, né? Quando a gente faz a importação dos fios, antes de revender, a UFSPAM tem toda uma preocupação de avaliar toda a estrutura técnica, composição do fio, o título. A gente faz, inclusive, alguns tecimentos de meias para tingir, para ver a afinidade tintorial, para ver se ele vai ocasionar algum problema lá na frente de barramento, por exemplo, ou não. Inclusive, fios metálicos, a gente faz o teste de solidez, que a Pri comentou antes, alteração ou migração de cor. Então, nós temos um laboratório bem completinho, bem equipado, e a gente consegue fazer todas essas análises antes de vender. Se a qualidade evidenciar algum defeito, a gente já não faz a venda do fio. A gente contacta o fornecedor para evitar transtornos mesmo, para ter essa garantia para o nosso cliente. Isso é importante, né? E tu comentou antes até a questão do padrão do cliente, né? Isso é importante porque na área têxtil a gente não tem um padrão comum, né? Não existe uma regra geral do mundo de que toda malha tem que ter determinada gramatura, determinada largura, né? Então isso é muito importante porque a gente consegue se adequar à necessidade do cliente, né? E hoje na UFSPAM, cada cliente define o seu padrão, né? Não é a gente que define para ele, né? Exatamente. Falando um pouco da parte do beneficiamento, né? Hoje a UFSPAM tem uma carteira de clientes grande, até pode-se dizer, né? E são os clientes que nos informam quais as análises que eles desejam, né? O que eles querem que a gente avalie, mediante qual norma. Eles desejam receber esse laudo técnico fisicamente também, com uma amostra, para eles rebaterem os testes ou apenas online. E a UFSPAM a gente vai trabalhar de acordo com a demanda que o cliente nos passar. Então, a gente vê, por exemplo, que tem clientes que são mais para a linha fitness, então eles pedem algumas análises mais relacionadas a esse nicho de mercado. Já tem alguns clientes mais moda praia, lingeries, então é realmente o padrão do cliente, né? Porque tem algumas normas técnicas, por exemplo, que a tolerância é de 5% para mais ou para menos, mas o cliente mesmo, quando ele coloca o pedido, ele já comenta, para mim até o valor X tá ótimo, pode liberar. Então a gente tem que trabalhar de acordo com a necessidade do cliente, né? Esse é um dos propósitos da UFSPAM também, encantar os clientes. E a Thaís comentou, né? Recebe o laudo, os dados técnicos. E aí, Pri, o que o cliente faz com isso depois, né? Porque ok, né? A gente vai ter lá, vai receber a ficha técnica do fornecedor ou o laudo técnico do fornecedor de serviço, como a UFSPAM. E aí, a pessoa faz o que com isso depois? Para que serve essas informações na vida, no dia a dia ali, né? Sim. Bom, diferente do que a maioria dos profissionais que estão na área acham, né? O laudo, que é a ficha técnica com essas informações mais importantes técnicas ali do produto,
Não é só para os profissionais que estão dentro de um laboratório. Eu acho que as pessoas, elas acham que, não, isso daqui é muito técnico para mim, eu sou do estilo. Eu sou aqui da minha marca, eu sou da criação, não quero lidar com isso. Mas a gente tem que olhar para isso a ficha... Bom, eu sempre falo, fazendo um rápido disclaimer, né? Que eu sempre falo, se o seu fornecedor ele não tem a ficha técnica do tecido, não compre dele. Ponto de partida. Não compre dele, porque você tá dando... Tá às cegas, tomando uma decisão ali. Você não faz a mínima ideia do controle, da procedência. Se não existe uma ficha técnica, provavelmente ele nem tem um controle, né? Qual o padrão, né, Pri? Qual é o padrão, não sabe, né? Vocês sabem por quê? Vocês vêm de uma empresa que tem um controle de qualidade alto e, eventualmente, vocês ainda têm que lidar com alguma questão na produção, que às vezes vem alguma alteração. É tudo muito sensível. Qualquer coisinha muda o resultado final do tecido. Imagina um fabricante que não tem controle nenhum, né? Só Deus sabe o que está saindo dali. Então, diferente do que muitos pensam, não é comprar o tecido e oremos, vai dar tudo certo na força do pensamento, né? A qualidade é um dado científico previsível. E a ficha técnica do quando ele tem, é um direito seu como consumidor, né? Como sendo um consumidor que é uma empresa, uma marca, enfim. E a ficha técnica, que tem todas essas informações, ela vai te ajudar a avaliar na parte de pesquisa e validação do artigo, que foi o que eu comentei antes, né? Então, primeiro, para você validar se aquele tecido vale a pena você colocar ou não, você já tem ali as informações que você precisa. No segundo momento, o que acontece? Se a marca não tem esse conhecimento, muitas vezes, ela não sabe como vender da forma certa esse produto. E ela não sabe lidar com problemas que podem acontecer com o consumidor final. Então, por exemplo, essa é uma questão que aparece muito para mim. Pri, eu compro um tecido de altíssima qualidade, o fornecedor é ótimo, tal, mas eu tô recebendo reclamação do cliente que aconteceu XYZ. Ok. Mas você entende o comportamento daquele tecido especificamente? Tem tecido que precisa de cuidados especiais. Então, vamos dar o exemplo de um tricô, né? Um tricô pode ser a melhor qualidade do mundo. Se você coloca ele na máquina de lavar, ele vai deformar, ele vai ficar horrível. Então, é uma particularidade daquele tecido. Se você pega uma viscose, por exemplo, a viscose é um material que, independente da qualidade, perde resistência em água. Então, a chance de você colocar numa maquinada a peça solta, sem uma proteção, sem um modo delicado que seja, a chance é alta de rasgar esse produto, por exemplo. Sim. Né? Então, quando você entende as especificações daquele produto através da ficha técnica, você consegue orientar o teu cliente da melhor forma possível. E você sabe lidar com eventuais reclamações, com eventuais dúvidas que ele tenha. Ele vem perguntando, esse daqui desbota, esse daqui dá bolinha, esse daqui encolhe, e a marca não sabe responder. Se ela tem o conhecimento de que aquele artigo, aquela linha de produtos tem uma tendência maior ao encolhimento, por exemplo, né? Aquela família, porque geralmente a marca ela faz uma família de produtos, né? Sim. Então, por exemplo, não usa só para uma coisa, né? Exato. Então, por exemplo, esse artigo que a Thaís está usando do blazer. Faz um blazer, faz uma blusa, faz uma saia, uma calça, então faz um conjuntinho ali. Beleza, aquela linha de produtos não pode ter uma orientação específica para ele? Você consegue fazer isso através de um dado da ficha técnica, né? Você sabe como orientar. E o cliente, ele se sente mais... ele sente uma transparência e ele se sente guiado, né? De assim, eu sei o que fazer com esse produto. E se eu estou levando e sei que precisa lavar na mão, por exemplo... eu tô levando sabendo que eu preciso fazer isso. Se eu quiser colocar na máquina, é um risco meu e aí, né, não posso reclamar depois, né? Exatamente. Então, assim, a partir da ficha técnica, você consegue fazer você tem tantas decisões e benefícios, tanto técnicos na parte de desenvolvimento e tudo, mas também na parte comercial. De você... Hoje, todas as marcas estão em redes sociais, estão produzindo conteúdo. Por que não falar do cuidado específico com aquele produto
produto? Por que não orientar da melhor forma possível? Eu tenho clientes que desenvolvem guias, né? Então, o guia do cuidado do produto. Porque geralmente a marca, ela usa artigos muito parecidos, né? Então, você pega lá um fitness. São artigos sintéticos. Você pega uma alfaiataria, ele usa uma família parecida de artigos. Então, você consegue direcionar essas orientações com informações da ficha técnica. Já tem ali, né? Porque as pessoas às vezes acham isso, né? Ah, não, a ficha técnica é só para o laboratório, é só para engenharia, é só para tal lugar. Só que dali vão vir informações que são importantes, né? E importantes até para tomada de decisão, né? Porque, como tu comentou, a gente vai lá, vamos dizer, o cliente comprou um tecido. Chegou ali o tecido, chegou a ficha técnica, eu vou fazer um teste para validar. Deu alguma divergência, algum resultado não está batendo com a ficha técnica. Eu preciso saber que decisão eu vou tomar, né? Porque senão, assim, eu vou poder usar esse tecido, mas com alguns outros cuidados ou não. Não tem como usar, eu vou ter que realmente descontinuar, descartar, vou ter que pedir devolução para o fornecedor, o que é que eu vou fazer, né? Isso que eu vejo que é importante ter esse embasamento, né? E aí, até entrando nesse gancho, né? O laboratório, ele acaba auxiliando os clientes a tomar essa decisão, né? Então, assim, hoje, como que você vê, Thaís, que um laboratório, né? Não só o da UFSPAM, mas qualquer empresa que fizer testes de qualidade, né? Pode ajudar a encontrar essas causas, a embasar essa tomada de decisão do que fazer depois que um problema aconteceu. Bom, é exatamente isso, né, que a maioria dos clientes nos procuram, é realmente para fazer essa investigação. Qual a causa raiz do meu problema, né? Então, o laboratório, ele ajuda nessas questões, fazendo a análise física, química ou estrutural do produto, né, mediante as normas, a gente consegue identificar aonde está a causa daquele problema, né? Desde a fiação, a composição do produto, se foi algum problema no tecimento, no beneficiamento ou até mesmo no uso do consumidor final, que muitas vezes não utiliza como deveria, como estão ali nas orientações de uso, né? Então, o nosso laboratório vem exatamente nessa questão para identificar a origem dos problemas e dar esse respaldo para o cliente, para ele ficar mais tranquilo, porque ele sabe que aquelas análises foram feitas mediante os padrões técnicos, né? Nós emitimos, inclusive, um relatório bem detalhado, com imagens, com fotos. Enviamos a amostra para o cliente também analisar tudo que foi aferido ali. E isso ajuda muito ele a evitar que esse problema ocorra novamente, né? Tomar as decisões de como resolver aquele lote ali. E também, agora, daqui para frente, a gente já sabe aonde atuar para evitar que ocorra novamente. Então, o laboratório ajuda muito nessa causa ali. E tu citou um ponto interessante, né? Que é o consumidor final, né? Porque a gente sabe, né? O processo têxtil, a gente conhece o processo têxtil, a gente sabe que desde a fiação até a peça chegar lá na loja, existem muitas etapas e etapas que, às vezes, uma pequena variaçãozinha já muda. Então, já é um processo complexo. E eu como consumidora final, dona de casa, né? Aquela coisa assim, às vezes a gente não tem aquele cuidado, assim, né? A peça tá dizendo para lavar a mão, eu não vou lavar. Tá dizendo para não deixar de molho e eu deixo. Isso que vai resolver as coisas da vida. Né? Tipo assim, você vai pra praia, volta com um biquíni molhado, esquece dentro da bolsa. E às vezes, realmente, aquilo não poderia, né? Ficou lá molhado, abafado, isso vai gerar todo um problema, né? Então, a gente tem ainda que repassar essa informação para o consumidor final, mas ter esse filtro de que, às vezes, ainda vai vir reclamação e eu vou ter que me posicionar, né? E como é que isso, assim, Pri, na tua realidade com os clientes que tu atende, tu vê muito isso dessa questão de ter, às vezes, não só o problema técnico do produto, mas também o consumidor final que não dá atenção para essas regras, né? Vamos ser sinceros, quem olha a etiqueta? Quem pega o produto assim e olha a etiqueta para ver como lava? Né? Não, assim, toda marca vai passar por isso, né? Assim, não tem como, é impossível, eu diria, não passar em algum momento por isso, porque ou vai existir essa questão do consumidor não tomar o cuidado necessário, mas também, eventualmente, vai passar ali algum lote de tecido que
tá propenso a alguma questão, né? Mas por isso a importância de você saber com o que você tá lidando. Porque se você tem ali, você sabe que o teu padrão de encolhimento é 5%. Né? Se você sabe que o teu padrão de encolhimento é 5%, você sabe que essa é a informação que vem do fabricante, você testou isso antes de confeccionar, que essa é uma orientação que eu sempre dou, né? A ficha técnica não é escrito em pedra e nunca mais eu preciso me preocupar com isso. Validar, né? Tipo, você precisa receber aquele lote, aqueles rolos e testar para de fato ver se não passou ali algum problema que você vai colocar para confeccionar. Então, mas quando você sabe o padrão, você sabe o que você está decidindo de uma forma consciente. Né? Quando você não tem um padrão, e você uma hora você recebe um tecido com 5% de encolhimento, outra hora 10%. Aí outra hora, 12, mas tá atrasada a produção, vai. Aí o seu próprio consumidor, ele fica assim, tá, mas uma hora... Todo mundo já passou por isso. Sim. Tá, mas uma hora eu compro X, outra hora eu compro Y. Quer dizer, eu não... Então, isso é um negócio que é um ruído muito grande entre consumidor e marca, porque... tanto o consumidor que paga barato, o consumidor que paga caro, independente... A chave do negócio é você ter um padrão para o que você faz. Seja bom, seja ruim. A Shein, qualidade descartável? Sim, mas tem o padrão dela, o preço dela e o posicionamento dela. Você compra lá sabendo o que você vai receber. Exatamente, né? Exatamente. Então, só que quando a gente fala de uma marca nacional, uma marca brasileira, que a competitividade é diferente, os custos são diferentes, é tudo diferente, você tem que jogar com outras cartas no jogo. Você tem que ir pro diferencial e pra qualidade, porque pelo preço você já não dá. Então, a parte de qualidade, ela é essencial em todas essas etapas, né? E ela não é só, né, falando especificamente de um laudo. Eu preciso provar que eu tô com um problema de qualidade. Ele não é só para resolver um problema, é para evitar os problemas, né? E acho que quando as marcas começarem a absorver isso, de tipo, não, isso daqui eu tenho que analisar para otimizar meus processos, para melhorar a percepção de qualidade, para não ter atraso, parar de apagar incêndio, aumentar minha margem, aumentar a fidelização, é uma cadeia de coisas que responde em relação à qualidade, né? E ela parar de usar o laudo técnico só como uma prova de que para resolver um problema que teve, aí sim ela vai começar a pensar de uma forma muito mais inteligente, né? E claro, eventualmente deu algum problema, ela tem que comprovar aquilo, ela pode solicitar para a UVSPAN, seja tecido plano, seja malha, ela pode solicitar esse teste que vocês têm esse serviço, tudo conforme normas da BNT, tudo certinho do jeito que tem que ser. E ela vai receber um documento com todas as informações que ela precisa. É que é isso, né? Não esperar o problema acontecer, né? A gente precisa agir antes. Exato. Porque depois que aconteceu, né? E a qualidade hoje, ela não é mais assim... não, o meu produto tem qualidade, é um diferencial. Hoje é meio que obrigação, né? Ou você entrega com qualidade, ou o cliente não vai querer. Ele vai buscar um outro lugar... Tem os que aceitam, depende, como tu comentou. Às vezes eu vou comprar uma peça, eu sei que ela é mais barata, eu sei que vai ter ali, não vai ser perfeita. Mas pro que eu quero tá servindo, né? Só que tem coisas que não dá para aceitar, né? Tem coisas que mesmo pagando barato, você não aceita, né? Exato. Eu acho que, eu sempre falo isso, assim, que quando a gente fala de produzir com qualidade, seja fio, seja tecido, seja roupa, seja o que for... É um processo de médio e longo prazo. Isso. Por quê? O consumidor, ele sempre começa pelo mais barato. Sempre. Não adianta. Quando a gente é jovem, a gente pensa no volume, na quantidade, não na qualidade. Você não tá nem aí porque que você tá comprando. Você só quer ter roupas novas pra ir pra baladinha, pra ir pra escola, pra ir pra a faculdade e tal. Conforme você começa... A evoluir a tua maturidade na vida, você começa a ver que mesmo aquela roupa barata, ela não vale a pena. Poxa, por que eu vou pagar super barato num blazer que é muito barato, mas ele vai ficar fio rápido, eu vou ter que comprar outro?
por exemplo, eu começo a ver que eu falo assim, não, por mais barato que seja, é o valor do meu dinheiro. Tipo, eu prefiro pagar muito mais caro numa peça que eu sei que vai durar lá muitos anos, que vai entregar o que eu quero, porque eu sei que o valor do meu dinheiro tá indo em algo que eu acredito. E não em algo que eu vou ter que recomprar, né? Só que, lógico, durante anos, adolescência e tudo, você vai comprando, né? E, por exemplo, até nem falando só de adolescência, assim, mas assim, o próprio adulto, ele vai lá, paga barato, se decepciona, fala, não, acho que eu vou ter que investir um pouco mais. Aí Nunca mais, subindo. Vou para outra. Pronto. Então, é um processo de médio e longo prazo. Você tem que ir conquistando e você tem que ir ocupando o teu lugar como um produto de qualidade no mercado para você ir para o seu próprio cliente ele entender que o teu produto, no fim das contas, vai ser um bom investimento para ele. E eu vejo que, porque vai ter o cliente que vai reclamar, que vai trazer o problema para você, mas vai ter aquele cliente, como eu já fiz com algumas situações, em que eu não reclamo, eu não falo nada, eu só não volto. Sim. Né? E aí é pior, porque o cliente acaba, às vezes, deixando de vender e acaba perdendo, né? Mas para não perder o gancho até que tu comentou do laboratório ali, né? Então, assim, aproveitar o momento pra gente fazer a propaganda também, né? Do laboratório da UFSPAM. Então, Thaís, comenta um pouquinho ali com a gente quais são os testes, quem pode procurar a UFSPAM, a gente faz teste para quem, como é que as pessoas podem entrar em contato? Conta um pouco aí do laboratório. Bom, então, empresas que compram fios, né? Ou que compram malhas, produtos prontos, que vão revender, ou até mesmo empresas que querem verificar alguma reclamação, ou empresas que desejam reproduzir aquele artigo porque ela achou bonito e quer retirar a ficha técnica do produto, ou quer desenvolver um produto novo. Então, podem estar procurando a UFSPAM, né? Passa ali para o pessoal do comercial a necessidade, explica certinho tudo o que deseja fazer, o comercial vai dar essa devolutiva, né? Da proposta comercial. E aí, o principal diferencial da UFSPAM é o nosso prazo de retorno, né? Que é dado em 7 dias úteis, com laudo completinho, fotos, amostragem. Então, a gente consegue fazer essa investigação de análises também para o cliente. Todo mundo que contrata o serviço de vocês de laboratório, depois volta para me falar. Meu Deus, legal. Eles respondem muito rápido. Que bom. Eles explicam tudo. Eu falo, sim, eles são maravilhosos. E fazendo um parênteses rápido, que tem muitas importadoras, ou não só importadora, mas negócios que importam artigos, né? Muitas vezes eles não conseguem esse documento do país de origem. Então, o que acontece? Eu tenho muito aluno e cliente que trabalha com importação e passou a ter esse procedimento de, assim, mesmo que não seja algo que você está validando antes do produto vir, mas é aquela história de você saber com o que você está lidando. E você saber orientar o teu cliente da melhor forma possível, você ter ali uma transparência em relação a isso. Então, esse é um tipo de negócio que eu também, como consultora, eu recomendo muito. Eu falo, gente, você importa, você tá aí meio às cegas, sem saber o que você tá vendendo, contrata um laboratório, é essencial. Para você, pelo menos, ter a tal da previsibilidade. Né? Ainda mais porque na importação você não consegue, às vezes, entrar em contato rápido com o fornecedor. Às vezes você não consegue trocar esse produto, porque imagina, você trouxe o produto, um container lá da China. Não, dor de cabeça. Para tu devolver lá para a China, você vai ter toda uma burocracia, às vezes um custo até, que você acaba ficando com o produto. Só que pelo menos você sabe com o que você está lidando. Né? Ah, não, olha, eu já sei esse produto. Eu trabalho, né, em indústria têxtil, assim, apesar de nós sermos todas jovens ainda, tá, Pri? Porque tu falou quando a gente é jovem, nós somos jovens. Estamos na flor da idade. Né? Não vem assim, não, né? Mas assim, né, eu falo assim, apesar de sermos jovens, eu já tenho experiência em indústria têxtil de 16 anos. Quando eu olho, eu falo assim, gente do céu, tudo isso, né? Mas tudo bem. E já tive experiências de ter que direcionar um produto, tanto um fio ou um tecido. Olha, esse daqui, gente, só pode ser em preto, tá?
Não tem como fazer em outra cor, porque não dá. Se tingir em outra cor, vai aparecer um barramento, vai aparecer algum outro tipo de defeito. Então, isso acontece, né? Mas pelo menos tendo o teste antes, você já sabe o que está acontecendo, você não é pego de surpresa com o consumidor final lá, batendo na porta e falando, olha... Tá com um defeito, né? Só para acrescentar um pouquinho também sobre isso, né? Os nossos laudos, que a gente também emite no laboratório técnico, também constam com algumas notas orientativas. Então, exatamente nesse intuito de dar uma ajuda para o cliente também, né? Do que fazer, não só investigar ali o problema, como a gente comentou antes, a gente não pode só apagar os incêndios, né? O laboratório também vem nessa pegada de ajudar a desenvolver novos produtos. Consequentemente, o cliente pode melhorar os processos dele, se ele já manda para análise antes de chegar no produto final, né? Já manda ali para análise a matéria-prima, vai mandando como é que tá acabado, vai verificando ponto a ponto. Isso reduz, inclusive, o retrabalho, que é um custo, e evitando que o cliente final pegue, isso também facilita na confiança, né? Cliente-fornecedor, que é uma coisa que hoje em dia é super importante, né? Entender como o material se comporta já não é mais um luxo, né? Já é uma necessidade. Tem um indicador de negócios, né, que na indústria têxtil, indústria da moda, a gente ouve muito pouco falar, né? A gente ouve mais, assim, para negócios de varejo revenda, né? Que é o custo de aquisição do cliente, né? O quanto você paga para você ter um novo cliente, né? E está cada vez mais caro você adquirir novos clientes. Então, seja... sei lá, eu vendo pelo Instagram, por exemplo. Beleza, mas você tem que investir ali. Seja numa pessoa do marketing, seja nesse podcast que a gente está fazendo, seja na pessoa que está te ajudando a fazer post, edição de vídeo, seja o que for. Um tráfego pago que você vai fazer ali, né? Tudo tem um custo. A pessoa que vai desenvolver teu site, a pessoa que vai responder teus clientes, enfim. Então, tudo isso é uma conta, né? E no final do mês, você tem que olhar o quanto você vendeu. Os novos clientes tiveram um custo para chegar até você, né? E está cada vez mais caro você ter novos clientes, porque a concorrência está cada vez maior. Então, o que acontece? Quando eu vejo muitos negócios focando em adquirir novos clientes constantemente e esquece de fazer a experiência dos clientes que já têm serem de confiança, serem prazerosas, estarem à altura do que está sendo vendido, né? E quando você não fideliza esse cliente através do que você está se propondo a fazer, você está tendo custos invisíveis ali dentro que estão diminuindo ainda mais tua margem e estão prejudicando a tua lucratividade e o sucesso financeiro da tua empresa no final do mês. Só que são contas muito invisíveis, né? Que é difícil você olhar e falar assim, eu perdi tanto tempo para pagar um incêndio, quanto em dinheiro isso foi? Porque isso também é dinheiro no final do mês, né? O tempo que você para todo mundo para resolver um problema. Claro. É um custo, né? Tempo é dinheiro, Exatamente. Né? Então, a qualidade, né? Assim, acho que o resumo disso tudo que eu falei, a qualidade, ela tem que vir desde o começo, desde a idealização do produto, e ela tem que ir indo em todas as etapas do teu processo para que você não fique refém de apagar incêndios e ficar tentando resolver problemas de falta de controle anterior, né? A cadeia têxtil como um todo, ela precisa ter esse olhar, né? Porque se eu consigo, às vezes, segurar um problema ou resolver um problema no começo, eu não deixo chegar lá na peça pronta, né? Então, quando você tem a peça costurada pronta e você encontra um defeito, se for um defeito de tinturaria, por exemplo, não tem mais o que fazer, você não consegue. Se você pegasse antes, né, conseguisse segurar isso antes, a gente conseguiria talvez resolver de outra forma, né? Sim, com certeza. Então, isso tudo faz diferença, assim, e eu vejo que é essa visão que cada vez mais todas as empresas precisam ter, né? Desse olhar para a qualidade, né? E eu vou dizer para vocês que a gente já está caminhando para o final, tá? Não parece, mas nós já estamos há bastante tempo aqui conversando. Meu Deus, passou rápido, né? Passa que a gente, assim, quando vê, acabou, já tá indo pro final já, né? E aí, já justamente pensando nesse final, assim, para fechar agora, né, Pri? O que tu diria para as pessoas
com relação à qualidade, o que é importante elas olharem, né? Pensando em todos os contextos de empresa, seja a pessoa que produz, a empresa que tem toda a produção, a empresa que compra a parte pronto, né? O que você diria para essas pessoas, assim, focarem para elas terem esse resultado positivo no final? Bom, direcionando um pouco, eu sou tendenciosa a direcionar para as marcas e confecções, né? Que são as marcas que compram o tecido para confeccionar seus produtos, né? Mas, assim, para todas as empresas que produzem algo, que fabricam algo, né? Em têxtil, em moda, implementar processos de qualidade ao longo de todo o teu processo de desenvolvimento de produto, desde o começo até o fim, né? Então, assim como a Thaís comentou antes, não, a gente recebe o fio, a gente testa. Para ver se tá de acordo, tal. Aí a gente passa para o cliente. Isso é um procedimento de qualidade para que isso não vire uma bola de neve. Porque senão daqui a pouco esse fio tem um problema. Aí vai para malharia. Aí da malharia vai para o beneficiamento. Dá problema do beneficiamento, mas o problema era no fio. Pronto, bola de neve. O prejuízo vai aumentando ao longo do caminho. Né? Então, para todos os negócios, isso deveria ser muito obrigatório, né? Dos profissionais e as marcas não olharem só para o estilo, para o estético, para o bonito, para a tendência de moda, mas olhar para como seus produtos estão performando e como eles estão fidelizando os seus clientes. Porque se você não olha para isso, o produto é a base do teu negócio. Você pode ter o melhor marketing, você pode ter o melhor design, a melhor tudo, mas se esse produto, você não entrega um produto de percepção de valor bacana para o teu cliente, você não fideliza e dessa forma você não cria um negócio que se sustenta a longo prazo. Isso é importante, né? E Thaís, diga aí o que mais, né? Como que os clientes podem contar com a Alvispan? O que a gente pode ajudar nesse sentido, né? Conta aí um pouquinho. Bom, então, nessa parte do laboratório, né, é realmente transformar as dúvidas em evidências, né, garantindo ali os resultados laboratoriais mediante os padrões da norma, porque isso dá um respaldo para o cliente e, consequentemente, contribuir no desenvolvimento de novos produtos, na melhoria dos processos, evitar custos desnecessários, né, atuando na prevenção. Acredito que essa é a principal mensagem, né, que a gente está passando aqui também, que a qualidade, ela é prevenção, né, e tem que estar atuando ali em todas as etapas, e por isso utilizem do nosso laboratório, que é um laboratório bem completinho, bem estruturado. Quem quiser fazer uma visita antes para ir lá conhecer, estão a gente convidados, também, né? de Verdade. portas abertas, né? É bem equipado, bem estruturado, as normas estão ali. E a gente com certeza vai receber da melhor forma possível, até porque queremos fidelizar os nossos clientes também, né? E é isso, gente. Utilizem o nosso laboratório, né? E juntos vamos fazer a qualidade ser mais forte. Isso aí, fortalecer a qualidade como um todo na cadeia têxtil, né? Esse foi o objetivo da Alvispan ao fornecer o serviço de laboratório, né? Porque a gente já fazia para os nossos clientes, né? Então, por que não permitir que outros que não têm acesso a isso também ter, né? Então, acho que isso é que é legal, assim. Então, meninas, eu quero agradecer vocês por hoje. Acho que foi bem legal, deu pra gente reforçar com todo mundo essa importância da qualidade, o porquê que as pessoas têm que olhar para todas essas etapas, né? E mostrar para o pessoal que não é só pegar o produto final e fazer aquela revisão final, é o processo como um todo, né? Vocês querem deixar um último recado aí para o pessoal antes da gente se despedir? Thaís? Bom, eu gostaria de agradecer vocês, né, ao espaço aqui, toda a oportunidade. Fiquei bem feliz de participar, foi meu primeiro podcast, né, e no final deu tudo certo. Tava ansiosa, né? Sempre dá tudo certo. Ansiosa, né? Mas deu tudo certo e realmente falar pra vocês que assim, né, pessoal, qualidade, o pessoal às vezes pensa, poxa, qualidade a gente só trabalha com problemas. Não, na verdade é uma visão um pouco equivocada. Na verdade a gente trabalha na prevenção dos problemas e ainda atuando para melhorias, né? Então, a gente tem que ir disseminando isso também, que a qualidade é... Eu, por exemplo, trabalho na qualidade há 10 anos e eu sou apaixonada, né? E não sou doida.
A qualidade é uma paixão, depois que a gente pega gosto... Verdade. Né? E o nosso laboratório está aí para ajudar aos clientes que precisarem, nos procurem e a gente vai contribuir com isso. Ótimo. Bom, Tati, queria agradecer também o convite. Nós somos parceiros, eu com vocês, com a UFSPAM, somos parceiros, vai fazer 2 anos agora, esse ano, né? E é uma empresa que eu compactuo muito com os pilares do que vocês entregam, a transparência que vocês têm, a forma de se comunicar, tanto externamente, comercialmente, mas também internamente com os clientes, porque todo mundo volta para... que eu indico os serviços de vocês, volta para elogiar. Então, assim, o trabalho de vocês é incrível. Eu tenho o prazer enorme de sempre estar com vocês na fábrica. O processo é todo redondinho, organizado, controlado. Os laboratórios são incríveis para todo mundo que precisa dos testes. E eu acredito muito que a gente tem que valorizar empresas assim, né? Porque muitas vezes quem compra o tecido, quem compra a roupa, enfim, quem compra o produto têxtil, ele não consegue ver o que tem por trás daquilo que está sendo entregue, né? E quando você tem uma empresa que abre a comunicação, abre um diálogo, abre as portas para visitação, que nem vocês acabaram de convidar, a gente tem que valorizar isso, né? E são esses parceiros que a gente tem que ter. Porque é uma parceria de confiança. Fornecedores e parceiros, né, dentro da cadeia produtiva, eles são, assim, valiosos, né? Sim. E, então, para todo mundo que precisa de testes de qualidade, para tecido plano, tecido de malha, não precisa do vínculo de produção com vocês, né? Porque já me perguntaram isso. Então, você pode mandar a sua amostra, falar com a UFSPAM, mandar que eles fazem os principais testes, mandam todo o laudo completinho, com tudo que você pedir. Encolhimento, torção, solidez, todos os principais testes. E além da especialidade de vocês, que é o beneficiamento têxtil, né? Que permite que vocês desenvolvam malhas personalizadas, Isso. né? Então, você consegue escolher a construção, consegue escolher uma cor personalizada, eles fazem desenvolvimento de cores, a parte de tecnologias, então acabamentos especiais, tecnológicos que você deseje. Enfim, você consegue criar o seu artigo literalmente do zero. E a UFSPAM também tem esse apoio consultivo, né? Então, a galera que tiver interesse não precisa saber de tingimento de corante. Não, a gente tá ali para isso. Exatamente. Então, a UFSPAM, eu sempre falo, sempre recomendo, sempre indico que vocês conheçam todos os serviços dele e mais uma vez deles, e muito obrigada pelo convite, Tati, mais uma vez. Imagina, obrigada, meninas. Eu quero agradecer a presença de vocês, o tempo de vocês aqui, né? Dizer que foi muito legal, foi muito bom. Eu acredito que o pessoal que está nos assistindo, eles vão gostar bastante do que a gente conversou hoje aqui. Queria agradecer vocês por terem assistido esse episódio, né? Mais um episódio. A gente está aqui querendo trazer bastante conteúdo para vocês. A Pri falou um pouquinho antes, né, que nós temos um perfil consultivo, a gente tem desenvolvimento de cor, a gente vai trazer ainda, falar um pouquinho sobre desenvolvimento de cor, mas se você também tiver algum assunto que você tem dúvida, coloca nos comentários aqui pra gente, a gente vai tirando as suas dúvidas, talvez a gente torne um próximo podcast. Muito obrigada por ter nos assistido e espere o próximo episódio. Valeu!